Olá, Uhum. pessoal! Mais uma vez com vocês aqui para essa série de vídeos que nós aqui do Instituto Mãe Terra estamos fazendo junto com várias pessoas queridas, vários companheiros de jornada, para esse momento de dificuldade que a gente está passando, esse momento de pandemia, e para trazer, para elevar a vibração, para trazer um pouco de alento, um pouco de dicas. E hoje eu estou com uma pessoa super especial, que é o Lu, mas a gente vai chamá-lo hoje de Wairu, que é o seu nome espiritual, a gente pode dizer assim? Acho que é espiritual, né? Pode ser um nome iniciático, um nome. Não é um nome de medicina dentro de uma linhagem, mas é um nome recebido na aldeia, então tem seu valor especial. Muito bacana. Então, ele vem desenvolvendo um trabalho muito legal, gente, dentro do xamanismo, dentro do caminho das medicinas nativas. Muito legal, convido vocês a conhecer. Eu vou deixar na descrição do vídeo os contatos dele, vou deixar um pouco mais sobre o trabalho dele. E hoje ele veio aqui trazer para a gente um pouco da visão xamânica. Então, vocês que gostam, vocês que não conhecem, convido a conhecer esse caminho maravilhoso do xamanismo. E para iniciar, eu queria saber de você, Wairu, o que é o xamanismo? Acho que seria legal a gente começar por aí para mostrar para o pessoal, para demonstrar o que é o xamanismo de uma maneira geral. Fala um pouquinho para a gente. Nyaho. Bom, xamanismo é uma palavra contemporânea que traduz os estudos, os resgates e práticas dos povos originários da humanidade. Então, o xamanismo é a sintetização dessas práticas e costumes. Existe o caminho vermelho e existe o xamanismo. O xamanismo está dentro do caminho vermelho, mas o caminho vermelho vai além do xamanismo. O caminho vermelho, ele é justamente a vida e os protocolos dentro dos povos originários. Então, contemporaneamente, a gente tem essa palavra do xamanismo, mas, em essência, você trilhar o caminho vermelho vai além de só você estudar xamanismo. Ser xamanista não necessariamente te torna alguém que caminha as trilhas do caminho vermelho com todos os seus protocolos e condutas e rotinas e práticas espirituais. Então, xamanismo, se a gente pudesse datar, é a primeira manifestação religiosa, a gente poderia dizer assim, como tudo que é natural, pagão, tudo que vem desse resgate com a natureza, vem de lá de trás, aí de 40 mil anos. Claro que, volto a dizer, xamanismo é uma palavra contemporânea, mas essas práticas de contato com a natureza já é desde o início da humanidade. Então, é algo que é muito bonito de se resgatar e estudar, aliando a nossa rotina de hoje, assim, que com o decorrer a gente vai ver essa relação, né, de algo tão ancestral no dia a dia. Sensacional, Airu. Às vezes eu fico pensando assim, eu gosto de dizer que os deuses que eu venero, os deuses que eu amo, são a natureza, né? Então é muito legal. Me diz uma coisa, como que o xamanismo e o caminho vermelho, então, como como que se compreende esse momento de pandemia na visão xamânica, na visão do caminho vermelho? Lua, um momento de pandemia, um momento de crise, a humanidade já passou em vários momentos. Dentro do caminho vermelho, e aí entrando já dentro de uma linhagem a qual eu venho trilhando, que é The Council of the Elders of the Twisted Hair People, esse Conselho dos Anciões dos Cabelos Trançados, tem um estudo da cosmologia das rodas. Então, compreender a roda é entender o lugar do nosso reino humano dentro desse ciclo. Então, a gente tem no sul o reino vegetal, a gente tem no norte o reino animal, no oeste o reino mineral, no leste o reino humano. E a harmonia, o equilíbrio de todos esses reinos
é o que gera o equilíbrio. Uma pandemia significa que existe algum desequilíbrio dentro dessa roda. E aí, compreender o seu papel enquanto humano nesse corpo vivo, nesse organismo vivo que é o planeta Terra, eh, inclui, por exemplo, hã, fazer aquelas clássicas perguntas, né, "Pra que que eu vim? De onde eu vim? Para onde eu vou? Enfim, qual é a minha missão?". E o reino humano, ele tem a obrigação de determinar, é energia de determinação nesse leste. Então essa determinação, quando gera uma pandemia, significa que ela está sendo utilizada de uma maneira equivocada. Então, entender e respeitar cada um desses reinos é função e obrigação do nosso reino humano. Quando a gente não honra o reino vegetal, o reino mineral, e isso, o reino mineral, animal, é muito forte. Às vezes dá uma travada, porque a gente está falando de uma cosmologia antiquíssima e que se valida hoje, quando a gente vê esses desequilíbrios acontecendo. Então, eh, é interessante a gente poder trazer o estudo do caminho vermelho, da cosmologia das rodas, e falar: "Caramba, tipo, realmente está em desequilíbrio. Realmente o humano não entendeu o propósito dele". E zelar por Pachamama, deveria ser a nossa primeira missão, e não o ego, a ambição, né. Então, enquanto a gente não entende o nosso lugar na roda, pandemias acontecerão, seja pandemias emocionais, pandemias físicas, como a que a gente está vendo agora, né, biológicas. E, bom, isso é uma coisa, né, como que se enxerga. Todo desequilíbrio, físico, também dentro do assim como nas terapias holísticas, a gente entende a metafísica da saúde, talvez não com essa riqueza de detalhes de, por atitude XYZ você somatizou e chegou numa patologia tal, mas o xamanismo, ele ele entende que quando o corpo adoece é porque a alma está triste. Então, você chega uma pergunta, né, quando que você parou de dançar? Quando que você parou de sorrir? A nossa criança mágica, ela mora no sul. O sul é a energia da fluidez. Então, todo o processo de cura dentro do xamanismo, ele inicia no sul. Então, dentro desse protocolo, dentro dessa linhagem que eu venho trilhando, a gente faz esse caminho de trabalhar a criança mágica, ligar com os ancestrais, sustentar com a introspecção, o autoconhecimento, as práticas de magia, de cura, e aí determinar aí com essa energia de expansão. Então, quando a gente identifica uma pandemia que a humanidade inteira está doente, dentro das tradições dos povos originários, vai se enxergar o que que aconteceu com a criança mágica da humanidade, com essa inocência, com essa alegria, né. E aí, mais uma vez, a gente olha para a humanidade, a gente vê o nível de suicídio gigantesco, né, adolescentes, a gente vê o nível de obesidade, aí indo pra metafísica também, a gente sabe que é uma tentativa de suprir uma ausência emocional na comida. Então, eh, a gente se firma com os nossos instrumentos sagrados. E, enfim, acho que quanto mais a gente buscar sorrir, mais a gente vai entender como que o xamanismo vê, né.
porque quando a gente está sorrindo, a gente não tem tanto tempo de franzir a testa, né? Até porque dá muito mais trabalho e mexe muito mais músculos para ficar ranzinza do que simplesmente sorrir. Muito bom. E me diz uma coisa, como alguém que se conduz nesse caminho vermelho, eh, como que a gente pode passar por esses tempos desafiadores, né? Tem práticas terapêuticas, o que que você pode trazer para o pessoal nesse sentido? Ontem à noite eu estava em volta da minha fogueira. Aqui tem uma área montada, um espaço para fogueira, e já é rotina eu acendê-la e ficar ali e ver o fogo, sentir, né, que além de ser um elemento, é também um espírito por si só, é uma força e também é um portal. E dentro desse caminho, né, enquanto xamanista, enquanto alguém que trilha o caminho vermelho, essa compreendendo a roda, a cosmologia das rodas, a, a gente busca ter uma interação com esse universo. Então, aí eu vou ver dentro do reino vegetal, como que eu posso me sustentar, me conectar para passar por esse momento. E aí a gente volta para práticas super ancestrais, como banhos de erva, por exemplo. Então, antes de ontem eu fiz um banho, aí hoje eu vou fazer outro, porque essa relação com as plantas, ela, ela faz a gente também se desligar um pouco de toda essa turbulência que está rolando lá fora, né? Quando a gente vai preparar um banho, a gente se conecta com a alma, né? O arraio dentro do xamanismo andino. Arraio significa alma, né? A sua essência, o seu espírito. E aí você vai ali conversar com aquela planta, né? Pedindo licença, porque é um reino que já tem essa energia de doação, mas é muito vital que a gente tenha essa relação de respeito, né? Na hora de colher essa erva para fazer um banho. E nisso a gente vai se mantendo. Então, dentro do reino vegetal, eu posso fazer banhos, eu posso tomar chá, enfim, defumação, né? Eu faço os bastões como esse daqui, tá? E assim, não tem muito segredo, sabe? A gente simplesmente faz o bastão, acende, mas tudo tem um intento. Então, a gente já tem esse conhecimento, a gente precisa ter essa relação real com a natureza, né? E não só teórica. Então, essa é a diferença de quem caminha, pratica o que estuda e de quem é só um teórico, um estudioso, né? E e aí no reino mineral também, você vai se perguntar de que maneira eu posso interagir dentro do da Sweet Gold Tribe, com a Sylvie Shining Woman, que é essa dance chief, enfim, desse caminho. Tem os cursos, né, de formação, mandala cristalina, e aí você vai se relacionar com esse reino mineral, né? Você vai se auto aplicar essas práticas terapêuticas xamânicas para você se manter em equilíbrio, ter um eixo dentro dessa turbulência que está aí fora. Mas o cachimbo sagrado, por exemplo, é o momento em que você está ali com o sagrado espírito do tabaco, que é um grande professor, um grande mestre dentro da linhagem dos nativos, né? Aqui no Brasil, a gente tem os nossos indígenas e a relação com o cachimbo, ela é muito profunda. Então, no cachimbo, você vai deixar a mente fluir, você vai esvaziando os excessos do que você às vezes não consegue pôr para fora. A gente vê um excesso de lives e o Instagram travando, porque o pessoal tô indo almoçar, tá fazendo uma live, tô indo tomar banho, tô indo dormir, enfim. E essa a gente identifica que não tem uma prática interna, então a gente fica indo para fora
né, tentando sanar, porque eu não consigo desfrutar da solitude, da minha própria presença. Então, eu fico buscando alguma maneira, um meio de eu extravasar. E aí, quando você tem os seus instrumentos sagrados, né, a gente tem a Medicine Bag, a bolsa de medicina, que lá dentro a gente carrega tudo que nos sustenta dentro desse caminho. Então, você pega o cachimbo, você pega um curipe, você passa um rapé para você voltar sempre para o seu eixo, né? Para você centrar o seu pensamento, lembrar de quem você é, de qual é o propósito do seu reino dentro dessa roda, né? De como que você está dançando, né? Essas quatro direções, como que você se flui na dança da vida, né? Porque é uma dança. É assim que é expresso dentro da linhagem, né? Você não vai caminhar, viver a direção do sul, do norte, do leste, do oeste, você vai dançar essa direção. Então a vida ela é vista como uma grande dança. Então uma das práticas de cura, uma das práticas terapêuticas xamânicas também é voltar a se conectar com o Pachamama dentro dessa arte, dentro da dança, dentro da alegria, mantendo viva essa nossa criança mágica, além dos instrumentos sagrados, o tambor, que é o seu terapeuta pessoal. Então a gente toca, a gente canta, né? A gente teve um lindo encontro com toda a Sweet Gold Tribe do Brasil e do mundo, assim, juntou, sei lá, acho que mais de 100 pessoas, tinha 80 no Zoom, mais umas 50 no Instagram, tipo, todo mundo com tambor cantando, sabe, tocando. Isso é uma prática de cura dentro de uma pandemia, sabe? Cantar é você deixar expressar e ressoar o seu arraio, né? A sua alma. Então, essas são algumas das práticas. Tem outras, mas tentando sintetizar e organizar os pensamentos. É isso. Ah, é maravilhoso, né? É maravilhoso demais. E na ótica do xamanismo, tem algum benefício a gente está passando por toda essa situação? O que que você teria para falar para a gente com relação a isso? Sim, é muito lindo, é muito bonito, assim como todo o caminho de reconexão com a natureza é muito lindo. É, bom, nada é por acaso, né? Então, dentro do caminho vermelho, existem profecias. E eu juro que eu vou tentar derramar o mínimo de lágrimas possível. Dentro de outros caminhos espirituais, fala-se sobre a transição planetária, sobre migrar de provas e expiações para o mundo de regeneração. Mas há muito tempo existem profecias que falam sobre o momento que a gente está vivendo. E quando a gente estuda, a gente fala, nossa, que legal, que bonito. Mas, vou falar por mim, talvez eu não tivesse imaginado que eu ia fazer parte da construção de tudo isso. Eh, Existe uma profecia que é a lenda dos guerreiros do arco-íris. E nos primeiros anos eu não conseguia falar. Depois eu conseguia falar de maneira mais racional sobre essa profecia, e eu vou tentar fazer assim para não entrar tanto no arraio da profecia. Mas enfim, existiram os povos guerreiros e guerreiras ah, indígenas desde lá de trás, né, aí falando de 40, 30, 10 mil anos atrás. Lembrando que a gente tem pintura rupestre aqui no Brasil, datada de 12 mil anos. E era dito que quando os rios estivessem sendo poluídos, quando todas as árvores estivessem sendo cortadas, ah, quando a injustiça e a ganância estivesse dizimando o povo vermelho,
tivesse destruindo a natureza, quando o amor e o respeito pela natureza tivesse se perdendo e todos os elementos naturais estivessem sendo ah, totalmente destruídos e desvalorizados, esses então indígenas, homens e mulheres de medicina e guerreiras iriam reencarnar, retornar para a Terra para relembrar a humanidade da importância de se preservar, de se amar a natureza e de viver em função do amor à Gaia. Então, eles viriam na pele de não indígenas, né, e estariam espalhados pelo mundo inteiro e se reconectariam pelo mesmo propósito, pelo coração, por esse amor à natureza. E formaria-se então uma grande tribo multiétnica de vários continentes com esse mesmo propósito. E eles seriam conhecidos como a tribo dos guerreiros do arco-íris, que estariam aqui para fazer, por exemplo, o que a Greta Thunberg está fazendo, né? E aí a gente vai vendo essa essa dedicação a cuidar do nosso planeta. Então, a gente vê hoje várias pessoas de vários países fazendo seus manifestos sobre ah, toda a condição climática que a gente está, sobre a gente agora, né? A gente viu ali em São Paulo o povo guarani fazendo todo um movimento por conta de uma construtora querer fazer um condomínio fechado ali numa parte que tem floresta nativa e derrubar 4.000, 5.000 árvores nativas para construir casa. Então, a gente viu, não faz muito tempo, São Paulo esse ano virando um grande rio totalmente inundado, porque a gente vê São Paulo como a selva de pedra, né? Assim que ela é conhecida. Então, é asfalto tampando um monte de terra, é árvore sendo derrubada, enfim. Então, tudo isso é um movimento contrário, mas é um movimento que torna a profecia viva. E a gente fala, putz, cara, realmente o humano não entende o seu papel dentro da roda, não está sabendo dançar, né, dentro desse leste, não está sabendo utilizar a sua sapiência, sua tecnologia a serviço de si mesmo, assim, cuidar do nosso organismo vivo Gaia é cuidar de si, né? Então, quando você preserva o lugar que você mora, você está se preservando, né? Então, como é visto? É visto como a concretização de uma profecia. É positivo? É super positivo, porque, né, a humanidade ela sempre deu salto quântico nos momentos de maior crise. Então, é fato que para que a gente tenha uma condição diferente, algo ia ter que acontecer. Que bom que não foi uma terceira guerra mundial, mas tenho minhas dúvidas se não foi, se não está sendo, né, essa terceira guerra mundial, emocionalmente falando, né, mentalmente falando, porque a gente passa a pensar, né, de que maneira eu estou, será que eu estou sendo ético? Será que eu estou me conduzindo de maneira correta? Né, de que legado que eu estou deixando, que exemplo eu estou dando para os meus filhos, filhas, né? Então, será que a hora que chegar a minha hora, e aí eu lembrei de um canto, será que eu vou me orgulhar, olhar para trás e falar, Yahoo, valeu, sabe, fiz o meu melhor, sabe? Então, é um momento super intenso e desafiador, mas ele é positivo sim, né. É igual, sei lá, você falar: "Poxa, passei por uma cirurgia,
foi bom? Olha, foi super desafiador, mas foi super positivo. Então a gente vê inúmeras pessoas dizendo que o câncer foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. E num primeiro momento a gente não consegue nem compreender isso, a lógica disso. Mas a gente, quando verifica quem a gente se torna depois desse momento desafiador, a gente consegue expressar a Rô, assim, sabe? Eh, valeu. A Rô é uma expressão que é dita quando algo que você ouviu, que você viu, que você sentiu, reverbera com o seu coração, com a sua essência, né, com o seu arraio. Então, quando você vê alguém cantando lindamente, você fala: "Oh". E você olhar para trás e saber o que você deixou para trás, né, a lagarta que você era e hoje a borboleta que você se transformou, você olha para o seu caminho e você fala: "Oh". Acho que é por aí. Sensacional, né? Sensacional. Você estava falando aqui, eu estava refletindo. Uma vez numa meditação, numa conexão, eu estava pensando, às vezes a gente se esforça, né? A gente se esforça para fazer o nosso papel. E uma vez me veio uma reflexão assim, bom, para eu ter a casa onde eu moro hoje, quantas árvores tiveram que ser arrancadas? Quantos animais morreram? O quanto foi alterado o local onde eu estou? Então, eu não faço mais que a minha obrigação, até faço pouco diante de tudo isso, né? Porque eu moro numa casa, eu tenho um lugar para morar, e não importa se é casa própria, alugado, eu moro num lugar, e para isso tivemos que arrancar árvores daqui, né? Então, às vezes é muito fácil a gente falar como você colocou, né? A gente ser estudante, mas a gente tem que vivenciar realmente. Aquele vivenciar, às vezes, é a gente sentir assim no peito, nas entranhas, nas vísceras, a dor de tudo isso que a gente vive. Então, as suas palavras foram realmente muito fortes para a gente. Para finalizar, eu É. queria que você, do seu coração, deixasse uma mensagem para o pessoal, para todo mundo que está passando por tudo isso, do teu coração que você sentia aí de compartilhar com o pessoal dentro da tua experiência, da tua vivência. Bom, vamos lá. Eu dizia que eu não sabia que eu ia ficar tão envolvido com essas falas todas e prometo fazer o meu melhor nesse canto, mas caso ele saia picotado, a gente finge que foi o sinal. Pachamama, coming home to the place where I belong. Pachamama, coming home to the place where I belong. I wanna be free, so free, like a flowers and the bees, like a birds in the trees, like a dolphins in the sea. I wanna fly high, so high, like an eagle in the sky. When my day has come, I wanna lay down and fly. When my day has come, I wanna lay down and fly. Pachamamita, estoy volviendo a casa, al hogar donde siempre he pertencido. Pachamamita, estoy volviendo a casa, al hogar donde
donde siempre he pertenecido. Yo quiero ser libre, tan libre como abeja y las flores, como pajaritos en los árboles, como delfines en el océano. Yo quiero volar tan alto como el cóndor en el cielo. Cuando mi muerte llegar, yo quiero caer y volar. Cuando mi muerte llegar, yo quiero caer e volar. Minha mãe terra, estou voltando pra casa, ao lugar de onde eu sempre pertenci. Minha mãe terra, estou voltando pra casa, ao lugar de onde eu sempre pertenci. Eu quero ser livre, tão livre como a abelha e as flores, como os pássaros nas árvores, como os golfinhos no oceano. Eu quero voar tão alto como a águia lá no céu. Quando minha hora chegar, eu quero cair e voar. Quando minha hora chegar, eu quero cair e voar. Minha mãe terra, Pachamamita. Arro.